Luiz Fabiano na área, cruzamento, Kardec, olha a bola pro Lucas, olha a chute do Lucas aí! E o Rogério, pé direito na bola, passou pela barreira! Salve, salve família ligada aqui no canal do Barbudo Tricolor, eu sou o Oscar, vocês já me conhecem e no vídeo de hoje a gente vai falar aqui a respeito de Gabriel Pereira do Corinthians, pode ser o primeiro reforço de São Paulo para a temporada de 2022. Nós também vamos falar aqui a respeito de Lucas Moura, ele deu mais indícios de que voltará em breve para o São Paulo e vamos falar aqui a respeito de jogadores do elenco que podem enfrentar o Internacional, além de contusões que a gente ficou sabendo aí hoje, infelizmente. Então se você não é inscrito ainda aqui no canal do Barbudo Tricolor, não perde tempo, se inscreve aí e ativa o sino para não perder nada do que acontece aqui, vídeo novo todos os dias com as notícias atualizadas do nosso tricolor, beleza? E também, galera, lembrar aqui a vocês que o link no meu site tá aí na descrição para você comprar a sua camisa de time, assim como todas as minhas redes sociais, Twitter, Twitch, TikTok e também Instagram. Sempre lembrando para vocês, o nosso parceiro oficial, Sportbet.io, escaneia esse QR Code, tá aqui na tela, sextou aí todo final de semana repleto de jogos lá na Europa e também aqui no Brasil, rodada do Brasileirão, inclusive o jogo no nosso tricolor. Então vamos lá, rapaziada, nós vamos começar aqui falando a respeito do nosso adversário aí, o Internacional, que não vai ter Patrick, tá, que ficou suspenso no último jogo aí do Internacional, também não vai ter Rodrigo Dourado, é possível que também não tenha Moisés. Internacional na outra rodada, a rodada posterior aí ao jogo contra o São Paulo, vai enfrentar o Grêmio, ou seja, é uma oportunidade do Internacional ainda deixar mais afundado o Grêmio. E a própria torcida do Internacional faz a pressão para que o time não utilize alguns jogadores que podem ficar suspensos para um importante jogo contra o Grêmio, clássico, e também a oportunidade de deixar o time mais ali afundado na zona de rebaixamento. Então é possível que o time do Internacional venha com o time até completamente reserva, cara, porque já pode não ter 3 dos titulares e poupar mais gente ainda, são em torno de 3 jogadores aí pendurados do Internacional para esse confronto contra o São Paulo. Então boa notícia aí pro tricolor que tá precisando vencer o Internacional em casa. Só que também tem más notícias, tá, rapaziada? O Caleri, né, que tinha falado lá que só seria poupado no jogo contra o Red Bull Bragantino, ainda não dá indícios de que com certeza será titular contra o Inter. Isso porque o jogador ainda não tá daquela forma que a comissão técnica espera para colocar ele no jogo contra o Internacional. Então aí temos a possibilidade do Caleri realmente não jogar no domingo e a dupla de ataque do São Paulo ser formada por Rigoni e Luciano. Pode ser que o Rogério novamente coloque o Pablo, mas acho isso muito difícil, tendo visto que a gente vai ter o Rigoni à disposição para essa partida, pelo menos isso, né, rapaziada? Rigoni e Luciano não é nada mal ali para o ataque do São Paulo, porém a notícia triste que a gente tem hoje aí é uma lesão de Rodrigo Nestor. Rodrigo Nestor teve uma lesão aí e vai desfalcar o São Paulo nesse jogo. A gente não tem ideia ainda de quantas partidas aí Rodrigo Nestor vai passar fora, né, de combate aí no nosso São Paulo. O Luan, ele começa uma melhora já a respeito da sua lesão. Repito, acho difícil que ele volte ainda esse ano. É a lesão Repito, acho difícil que o Luan volte ainda esse ano. É uma lesão complexa aí e eu duvido que ele vá ser colocado logo assim de cara assim que voltar. Vai ser colocado bem aos poucos mesmo, porque, cara, a recuperação dessa lesão não é nada simples. Mas o Luan começa a ter esse retorno aí para a equipe e sem previsão, é lógico, também de quando vai poder atuar, está à disposição do elenco. O Lucas Moura atualmente aí está jogando no Tottenham, tem se destacado, tem sido um dos principais jogadores aí da campanha do Tottenham nessa temporada. Como vocês já sabem, quando o Lucas Moura saiu aqui do São Paulo em 2012, tá? Ele foi no fim de 2012 já para 2013. Ele deixou muito claro, ele se declarou muito São Paulino ao falar que após 10 anos na Europa, ele voltaria para o São Paulo, encerraria a sua carreira pelo São Paulo. Pois bem, rapaziada, final de 2022 já tá logo ali, né? Já daqui a um ano. E seria o momento ideal para o Lucas retornar aí para o tricolor. Porém, é algo muito difícil ainda de acontecer, de se imaginar aí, né, pessoal? O Lucas, ele tá muito bem no Tottenham e eu duvido aí que ele vá sair já do Tottenham direto pro São Paulo. O Tottenham é um time, pô, muito rico lá da Inglaterra, ele recebe um salário gigantesco, porém é a palavra do jogador que é muito São Paulino, mas muito São Paulino mesmo. Então se você quer se apegar a isso, cara, você tem um bom ponto, porque o Lucas realmente diz à torta e à direita que quer voltar para o São Paulo. Como eu falei especificamente, o momento ideal seria o começo de 2023, porém as palavras do empresário, né, dão a entender que possivelmente não seja logo ali, seja possivelmente, talvez até no começo, na primeira janela do ano de 2024.
seria o momento ideal para o Lucas retornar para o São Paulo, né? E ser aí jogador do nosso tricolor novamente. O Lucas deixou muito claro que todo esse momento na Europa, ele sempre acompanhou o São Paulo, sempre assistiu os jogos do São Paulo, torceu muito pelo nosso tricolor e consequentemente em todo esse momento que o São Paulo esteve na fila, né? Então dá para ver aí que o jogador ele realmente está muito interessado para voltar para o São Paulo. Foi algo exatamente que o Caleri fez. O Caleri falou que do momento que ele saiu do São Paulo, ele não parou de acompanhar o São Paulo. Inclusive, ele ficou estudando português esse momento todo, esse tempo todo que ele passou fora. E exatamente como o Lucas fez, mesmo com horários assim totalmente estranhos, né? Que pro Lucas acompanhar jogo do São Paulo, o horário não bate, o horário não é normal. Então ele falou que às vezes fica de madrugada lá assistindo o São Paulo jogar, e o Caleri da mesma forma quando jogava lá na Espanha, por exemplo, ficava ali em horários completamente aleatórios só mesmo para acompanhar o São Paulo. Então isso é uma atitude de jogador realmente que é torcedor do São Paulo, jogador que vai honrar o manto. Eu ficaria muito feliz se o Lucas voltasse logo. Eu gosto do elenco do São Paulo, acho que uma peça aqui e outra ali, e com o elenco muito forte, e com o Lucas ficaria muito mais forte, né? E a gente tá precisando de um ponta. Volta logo, Lucas. A gente tá precisando de um ponta. O time do Rogério Ceni necessita de um ponta de velocidade e esse cara é o Lucas. Eu ficaria muito feliz se ele voltasse logo. Mas assim, não vou julgar o cara. Quando ele saiu, ele imaginava que ele já ia estourar lá na Europa, né? Não aconteceu de cara. Ele realmente não virou lá no PSG. Veio começar a ter uma boa carreira na Europa realmente quando ele vai para o Tottenham. E eu não consigo julgar um atleta desse que agora realmente deve estar ganhando rios de dinheiro. Ele vai ter que fazer o pé de meia dele lá antes de voltar para cá, porque na situação atual do São Paulo, talvez o Lucas fosse um cara digno de receber 1,5 milhão por mês, mas a atual diretoria do São Paulo não tem oferecido 1 milhão para ninguém, cara. Então eu acho que quando for contratar o Lucas também não vai ganhar 1 milhão, vai muito menos 1,5 milhão que eu falei aqui. Mas eu espero e eu tenho certeza que o jogador vai ter consciência quando ele vier para cá, no salário dentro da realidade do clube, que ele vai ser muito útil pra gente, com certeza. A minha preocupação é única, na verdade, porque o Lucas sempre se destacou por ser muito rápido, muito rápido. Lógico, ele não tem só a rapidez, ele tem muita técnica, ele virou um jogador muito mais experiente lá na Europa. Mas espero que ele não perca muita velocidade, porque vai ser muito importante pro São Paulo essa velocidade do Lucas, seja lá quando ele voltar. E agora, pessoal, aquilo que todo mundo tava esperando aí, desde que eu falei ontem, né, pra vocês. Gabriel Pereira no São Paulo. É possível isso acontecer? É provável que isso aconteça? Foi isso que eu vim trazer aqui para vocês no vídeo de hoje. Isso porque o Gabriel Pereira, destaque do Corinthians, um excelente jogador, rapidíssimo, rapidíssimo jogador aí do Corinthians. E talento, joia, vai ser jogador da Europa, vai ser estrela da Europa esse jogador. E se você nunca viu o GP jogar, cara, veja, vale a pena, excelente jogador. E o ponto é o seguinte, o jogador, o Gabriel Pereira, não renovou ainda com o Corinthians. E a notícia que saiu hoje, mas na verdade eu já sabia, o Corinthians enfrenta muita dificuldade para renovar com o jogador. E o que de fato saiu hoje é que o Corinthians não fará loucuras para renovar com o GP. Isso porque o jogador, até por não ter tanta mídia, quando assinou o contrato com o Corinthians, recebeu pouco, salário baixo, salário de jogador de base, e isso é completamente normal. Agora a pedida para ele renovar é alta, e é normal também, rapaziada. Imagina, se você fosse comprar esse jogador de outra equipe, exemplo, o Antony tá estourado aqui no São Paulo, e outro time do Brasil quer contratá-lo, cara, pagar o que o GP tá pedindo de salário não é nada absurdo. Isso porque o GP tá pedindo mais de 400 mil reais aí por mês para renovar com o Corinthians. Tá certo, o moleque tá no hype, tá em final de contrato, né? Ele tá na posição de exigir coisas. O Corinthians ali demorou pra caramba pra renovar com o cara, porque o cara já pode assinar um pré-contrato com outra equipe, até porque o contrato do GP com o Corinthians encerra ali no começo do ano que vem, pouco depois ali de fevereiro, e aí já pode atuar por outra equipe. Então é evidente, várias equipes do Brasil estão interessadas aí na contratação do Gabriel Pereira. Entre essas equipes estão o São Paulo, o Palmeiras, o Flamengo, o Internacional, entre algumas equipes do futebol europeu. Agora fica a pergunta, né? Quais times do futebol europeu estariam interessados no Gabriel Pereira? Galera, os times do futebol europeu dificilmente contratam jogadores assim que se destacam em uma temporada, né? É difícil chegar e já contratar um jogador assim na primeira temporada. Normalmente até grandes clubes europeus
europeus esperam o jogador ter alguma passagem pela seleção brasileira, seleção principal, antes de arrancar o jovem daqui. Então, assim, é muito provável que esses times que tenham interesse aí na contratação do GP sejam times de segundo ou terceiro escalão da Europa, o que eu não acho que é interessante nesse momento para o jogador. Tendo em vista aí a economia, né? Várias equipes aqui do Brasil são mais estruturadas, têm mais dinheiro, não estão com tantas dívidas que nem o Corinthians. Então, para o GP é interessante ir para o Palmeiras, é interessante ir para o Galo, é interessante ir para o Flamengo. E tendo em vista aí a gestão atual do São Paulo, que é um pouco melhor do que a anterior, talvez seja interessante para o GP ser jogador do São Paulo. Tem coisa, rapaziada, aqui que eu ainda não estou autorizado a falar em vídeo, mas sim, posso falar para vocês, uma contratação do GP pelo São Paulo não me deixaria espantado. São Paulo quer a contratação de jogador, monitora a situação, vê o que é que pode fazer ali, já vê a base da pedida do jogador para efetuar uma oferta. Então não descartem uma contratação do GP para o ano que vem. Eu já falei isso no meu Twitter ontem, não pude trazer um vídeo ontem, estou trazendo hoje para falar isso para vocês. O GP, o Gabriel Pereira, pode ser jogador do São Paulo em 2022. O salário não vai ser baixo, né? Como vocês viram aí, a pedida para o Corinthians está alta. Inclusive teve torcedor falando, pô, eu aceito pagar em torno dos 300 mil para o GP. Irmão, você não tem que querer nada. Ou aceita o que o cara tá pedindo, ou sai do jogo, porque ele vai negociar com outros clubes do Brasil. E teve gente falando também que tem acordo entre os grandes clubes aqui de São Paulo, né, para não assediar esse tipo de jogador que está em final de contrato, para não atrapalhar a cabeça do moleque. O que eu tenho para falar a respeito disso com vocês é o seguinte: Palmeiras fez isso recentemente. Palmeiras veio atrás aqui do Vitinho e do Juan, que, se eu não me engano, ainda não renovaram o contrato com o São Paulo. E, cara, não existe isso. Não existe. Na boa, não existe. Se o time não consegue renovar com o jogador e o jogador está aberto ali para negociar com outras equipes, ele vai escutar a proposta, você queira ou não. Sendo você sabendo ou não disso, entendeu? Porque isso não tem como provar. Por exemplo, ele escuta uma proposta do São Paulo e não aceita, pô, não tem como você provar isso. E foi algo que aconteceu, por exemplo, com o Lucas Senna aqui do São Paulo, que o Palmeiras arrancou. Tá lá no Palmeiras o cara agora, Lucas Senna, e a gente precisa de lateral direito. Então isso não vai ser empecilho caso o São Paulo queira de fato a contratação do Gabriel Pereira. Eu não tenho nem que falar, o cara chega e já veste a camisa de titular aqui no São Paulo, seria uma joia do nosso elenco. Eu acho que a oportunidade é única. Outra informação que a gente tem a respeito disso é que o jogador estaria pedindo ali no seu contrato em torno de luva de 14 milhões. Ainda assim, eu acho interessante, porque, por exemplo, o Brenner foi vendido por 90 milhões. O Antony, no geral, assim, o São Paulo vai ganhar muito mais grana do que isso. Então o GP é um cara muito promissor, né? E você dá essa base de luvas aí pro cara, beleza, pode ser muito pro jogador tão novo. Ele pode não virar, mas se ele virar, irmão, você vai ganhar 10 vezes isso. Fácil. E você tem um jogador competitivo para o ano do São Paulo. Eu acho que principalmente o que tá pegando nesse time do São Paulo é isso. A gente tá precisando de jogador que precise fazer história. E é o caso do GP, ele precisa jogar muito no São Paulo para ir para a Europa. Foi o caso do Antony quando estava aqui. O Antony sempre estava à disposição para ajudar o São Paulo, ajudou o São Paulo e foi bem vendido e continua gerando dinheiro para o São Paulo, porque o São Paulo mantém percentual de negociação. Enfim, eu acho que o São Paulo faz muito certo em ir atrás do GP. Estou torcendo muito por essa negociação. E se você gostou do vídeo, deixa o like. Comenta aí abaixo o que é que você achou. Eu estou respondendo todo mundo em todos os vídeos, tá? E se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Meu muito obrigado por você assistir esse vídeo e até o próximo.